Então, ontem a gente viu sobre o que é ser cristão, que é nosso privilégio deixar de ser uma mistura de cristão com o eu. E às vezes a gente acha isso difícil, e na verdade é um milagre, é o maior milagre, é o novo nascimento, que é deixar de ser essa mistura, deixar de ora buscar a vontade de Deus e ora querer fazer a própria vontade, e é um milagre que o eu permaneça morto. Agora, é bem verdade que o eu morto pode ressuscitar a qualquer momento se a gente permitir. Então, as coisas vão acontecer ao nosso redor que vão chamar o nosso eu à vida. Então, por isso que a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que nós devemos vigiar e orar constantemente. Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, com essa nossa natureza, há necessidade de vigiar e orar para não cair em tentação. Então, a gente comentou ontem que ser tentado não é pecado. Quando as coisas acontecerem ao seu redor e você for tentado a ter um pensamento ruim ou um sentimento mal, isso não é pecado. Mas se você ficar abraçado com esse pensamento, com esse sentimento, e der vazão para isso mesmo, e pensar, se deliciar com isso mesmo, isso vai manchar a tua alma e vai mostrar por fora, porque o que vai dentro na nossa mente, no nosso coração, a gente acaba mostrando por fora. Bem, hoje nós vamos falar, vou compartilhar com vocês o slide, mas nós vamos falar sobre as 3 partes de um milagre. Qual milagre nós vamos falar? Que tipo de milagre é esse que nós vamos comentar hoje? Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então, eu pergunto para vocês, como é possível homens e mulheres, nós, pecadores, andando como filho de Deus? Será que Deus consegue realizar isso em nós? Será? É um chamado que é tão elevado? Como assim? Andar como Jesus andou, seguir o exemplo dele, andar em seus passos. Então, nós precisamos, e temos toda a razão, de querer saber como é que Deus espera isso de nós, homens e mulheres pecadores. Como é que ele espera que nós andemos como Jesus? Bom, a maioria no mundo cristão, infelizmente, responde dessa forma, bem direta. Não, não é possível. Andar como Jesus não é possível. Mas a palavra de Deus nos apresenta um ideal, que é elevado mesmo, e é muito belo nesse conceito, andar como Jesus andou. Será que é realmente atingível isso? E nós encontramos respostas, obviamente, nas Escrituras. As Escrituras, elas são a regra que nós devemos medir toda a verdade. Não adianta eu olhar evidências, que eu chamo de evidências ao meu redor, se eu não levo em consideração a palavra de Deus. Então, vamos ver um outro texto. Porquanto, para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Sabe como que é o nome disso? Queridos amigos e irmãos aqui que estamos juntos, isso se chama milagre. E eu vou apresentar para vocês aqui as 3 partes desse milagre que está aqui nesse texto. Nesse texto, Pedro fala de Cristo como nosso substituto, sofreu em vosso lugar. Ele fala também de Cristo como nosso cabeça, como nosso exemplo. Olha, ele deixou-vos um exemplo. E nós vamos considerar esses aspectos, embora eles estejam como que separados, eles são inseparáveis, são aspectos de Cristo que não podemos separar. E nós vamos entender o lugar desses aspectos na nossa experiência cristã e como isso vai nos transformando em pessoas em cristãos mais inteligentes. Então, a primeira coisa que nós vamos falar, Cristo como nosso substituto, como nosso penhor. Como nosso sacrifício, nosso penhor, ele morreu, ele sofreu no meu lugar. Ele morreu em nosso lugar. Ele tomou os nossos pecados sobre ele.
Então, ele preparou o caminho para nos livrar da punição que todos nós merecíamos. Ninguém tem dúvida de que nós merecíamos a morte. Então, o inocente, vocês se lembram do texto bíblico? Jesus Cristo foi feito pecado. O inocente foi feito pecado. Em Mateus 1:21 diz: Ele salvará o seu povo dos pecados deles. A irmã White comenta no livro Testemunhos Seletos, volume 1, ela comenta o seguinte: Cristo se deu a si mesmo como sacrifício expiatório para a salvação de um mundo perdido. Veja, o sacrifício dele foi para um mundo todo perdido. Ele foi tratado como nós merecemos, a fim de podermos ser tratados como ele merece. E ela continua dizendo: ele foi condenado pelos nossos pecados, em que não tinha participação, para que nós pudéssemos ser justificados em sua justiça, em quem não tínhamos parte. Sofreu a morte que nos cabia, a fim de podermos receber a vida que lhe pertencia. Que coisa maravilhosa! Então, como penhor, como nosso substituto, nós vimos que Cristo, ele morreu e sofreu em nosso lugar, carregou sobre si os nossos pecados, para poder derrotar a maldição e o poder do pecado na nossa carne. Ele tomou a nossa carne para isso. Então, como penhor, ele fez aquilo que eu e você não podíamos fazer. E o que é que a gente precisa fazer agora? Eu sugiro que a gente louve ao Senhor por ele ter feito isso, por ele ter sido nosso substituto, nosso penhor. Então, no sentido de que ele é o nosso substituto, a obra dele é singular e a gente não pode imitar. Não tem como. Agora, em outro sentido, tem algo que nós precisamos fazer, que é segui-lo, seguir o exemplo dele, fazer como ele fez, viver e sofrer da forma como ele sofreu, sem murmuração, sem retaliação com os outros ao redor. É o exemplo que ele nos deixou. E isso nos faz entrar, então, no segundo ponto. Então, vamos lá. Cristo como nosso exemplo. Diz ali no texto de 1 Pedro: Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então, quando alguém entrega a sua vida da forma como Jesus Cristo fez, é como um chamado para nós entregarmos a nossa vida, dedicarmos a nossa vida a este Deus que se entregou por nós. Nós estarmos dispostos a viver uma vida de sacrifício também, uma vida de sujeição da nossa vontade. Assim como ele sujeitou, Jesus Cristo sujeitou a própria vontade ao Pai. A gente vê isso em Lucas 22:42, Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Então, nós somos chamados para uma vida de submissão, à semelhança do exemplo dele. Ele viveu uma vida de submissão. A questão é, às vezes, na nossa mente, a gente se faz a seguinte pergunta: será que é justo Deus esperar e até requerer isso de nós? Veja, Cristo, em sua vida de serviço, como penhor e exemplo, ele possuiu o poder da natureza divina combinada com a natureza humana. Como é que eu posso esperar, na fraqueza da carne, viver e sofrer como ele? Então, eu percebo que talvez a gente tenha um pouco de dificuldade em aceitar a Cristo como nosso exemplo. Como substituto que morreu pelo meu pecado, ninguém de nós tem dificuldade. Aliás, a maioria do mundo cristão, eu acredito que eu não conheci alguém que tenha dificuldade com isso. Agora, será que nós temos tido dificuldade em aceitar a Jesus Cristo como meu exemplo? Será que tem como aceitar a Jesus como meu sacrifício, que perdoa os meus pecados, morreu por mim, derramou o sangue por mim? Será que eu tenho dificuldade em aceitar isso, da mesma forma que eu tenho em aceitá-lo como meu exemplo? Parece que existe tá quebrado, parece que tem um abismo entre uma realidade e outra. Sim, Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, mas eu viver como ele, em submissão, mansidão. Ele sofria tudo que é tipo de tentações e abusos e maus tratos, e ele não revidava. Parece que existe um abismo nisso aí. Como assim ser como ele? Como assim ter a mesma mansidão? E existe um terceiro ponto que eu acredito que liga essas duas realidades uma com a outra. É um poderoso elo que foi ali, parece que está, na nossa mente parece que está quebrado.
Então, tem um terceiro aspecto da obra de Cristo, que se nós entendermos, ele vai ser como uma ponte sobre esse aparente abismo que existe na nossa mente, como uma aparente brecha. E o elo de ligação é um elo de ligação entre Cristo como meu substituto e Cristo como meu exemplo. E isso vai fazer ser possível para mim e para você, diariamente, aqui nos nossos pensamentos, palavras e atos, tomar o substituto, o penhor, como exemplo, para podermos viver como ele. Então, nesse terceiro aspecto se encontra parte da resposta, talvez, para todos os nossos fracassos em andar como ele andou, em dominar a língua como ele dominava, em permanecer no Pai como ele permaneceu e viver como ele viveu. E esse terceiro elo é Cristo como nosso cabeça. Em 1 Coríntios 11, no verso 3, diz: quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão. Nesse aspecto, vocês vão entender que nós encontramos a ligação que existe entre Cristo como meu substituto e Cristo como meu exemplo. E se a gente conseguir compreender isso e permitir que esse terceiro aspecto, essa ponte que existe sobre um aparente abismo, seja incorporado na nossa vida diária, então vocês vão ver realmente uma ponte formada. Então, muitos cristãos professos têm falhado nisso. Aceitam Jesus como meu sacrifício, mas meu exemplo já, não é possível, eu tenho uma natureza pecaminosa, não vai ser possível eu ter aí a mansidão de Jesus, não vai ter jeito. Mas agora, se a gente entender que Cristo é o nosso cabeça, nós vamos conseguir fazer essa ponte e Cristo vai poder ser real na nossa vida. Veja, foi quando o primeiro Adão deixou de permitir que Cristo fosse o seu cabeça, que ele precisou de um penhor. Não foi assim? Quando ele deixou de permitir que Cristo fosse o Senhor da vida dele, aí ele precisou de um penhor. E aí ele precisou, então, também de um exemplo. Por isso, quando nós permitimos que Jesus Cristo seja realmente o nosso mestre, o nosso Senhor, o dono de tudo em nós, ele, na verdade, ele vai se tornar não apenas o nosso substituto, mas automaticamente ele vai se tornar o nosso exemplo diariamente, de verdade. Nós sabemos que Cristo é o segundo Adão. Então, como crentes que nós somos, pela fé, nós nos tornamos espiritualmente um com ele, ligados. É uma união viva, ininterrupta. E aí ele vive em mim. E aí ele me concede, assim como ele concedeu aos apóstolos no Pentecostes, quando finalmente eles permitiram que Cristo fosse o mestre deles, o dono deles, cabeça deles, aí ele concede o poder para viver uma vida como a vida que ele viveu. E aí nós vamos ter poder também para terminar a sua obra, que ele havia começado. E nós vamos poder terminar. Então, nesses termos que nós somos ensinados, por exemplo, em Romanos 6 e outros textos, que o cristão, em verdade, está morto para o pecado e vivo para Deus. Então, a própria vida que Cristo vive vai atuar em cada pessoa que crê. E assim nós vamos, então, morrer para o velho homem e viver novamente uma vida com Cristo. É isso que Pedro destaca ao dizer assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Para que ele carregou os nossos pecados? Só para nós recebermos o perdão? Não, veja só o que significa. Para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Que coisa grandiosa. Então, veja, assim como nós tivemos parte na morte por causa do que o primeiro Adão fez, ao nós pecarmos também, agora nós temos parte no segundo Adão, quando em Cristo nós morremos para o pecado. Você pode ver isso em Romanos 5, 18 e 19. Em Adão, nós pecamos também. Em Cristo, nós recebemos perdão, morremos para o pecado e vivemos para Deus. E se nós permanecermos em Cristo, nós vamos viver em constante submissão, andando segundo Cristo e não segundo Adão. Por isso eu pergunto, você vai escolher estar em Adão ou estar
Em Cristo. Em Cristo, eu e você podemos ser feitos novos, nova criatura. De mortos, podemos passar para vivos em Deus. Cristo, então, ele não apenas se torna o nosso substituto, o qual viveu e morreu em nosso lugar. O nosso exemplo, mostrando-nos como viver, mas também ele se torna o dono de tudo em nós, nosso Senhor, nosso mestre, cabeça, com quem somos um. E então nós morremos para o eu, para o mundo e para o pecado e vivemos para Cristo. Esse fato, queridos amigos, nos dá o poder para nós seguirmos o nosso penhor como nosso exemplo. Cristo como nosso mestre, ou seja, Cristo em nós, é o mesmo que crer em seu sacrifício, e é o mesmo que crer em seu exemplo. Essas coisas são inseparáveis, não tem como separar. Será que tem como fazer de Cristo em pedaços e separar? Ele pode ser dividido? Será que eu posso aceitar Cristo como meu substituto? Sim, ele perdoa os meus pecados, mas não aceitá-lo como meu exemplo? Será que eu posso aceitar Cristo como meu exemplo, mas não como dono, como meu cabeça da minha vida, como um comigo? Sabe, essas três verdades, elas são uma só. São três verdades acerca de Cristo: meu substituto, meu exemplo e que mora em mim, habita em mim, é dono de tudo em mim. Não podemos separar estas coisas um do outro, não tem como. Mas isso acontece, talvez você já tenha percebido, mas isso tem acontecido com muita frequência. Nós encontramos pessoas que às vezes creem firmemente em Jesus como nosso substituto, mas como exemplo a pessoa já não consegue crer que é possível. Outros, assim, acreditam na redenção através do sangue de Cristo derramado na cruz, mas negligenciam os passos justamente daquele que suportou a cruz. É assim. É como querer derramar o sangue do cordeiro, mas não para nascer de novo e passar a andar em novidade de vida como ele andou, para continuar pecando. Então, a gente percebe que a expiação, que é a morte de Jesus, é, na verdade, uma parte, o começo do plano, mas não é todo ele. Se a gente crer somente em Cristo como nosso sacrifício, isso vai ser um cristianismo deficiente, sem a verdadeira visão da santificação, por exemplo. Porque eles não vão conseguir viver e ver que, juntamente com essa fé na expiação feita por Cristo, é necessariamente indispensável seguir o seu exemplo como? Também pela mesma fé. Então, tem outras pessoas que aceitam essas duas verdades. Sim, Cristo é meu substituto e sim, Cristo é meu exemplo. Mas alguma coisa falta. Essa eu acredito que talvez grande parte das pessoas que entram em contato, às vezes comentam isso, mas irmã, mas eu não consigo viver, tá faltando alguma coisa. Quer seguir a Cristo como exemplo, mas falta uma coisa, o poder. Não conseguem compreender totalmente uma visão mais adequada sobre como o poder pode ocorrer em suas vidas, como tomar posse desse poder. Então, às vezes, a gente precisa de um discernimento um pouco mais claro sobre o que as Escrituras ensinam sobre Cristo como o meu mestre, o meu cabeça. Pois Jesus, como um substituto, não é alguém que está lá longe de mim, alguém que viveu lá atrás e pagou pelos meus pecados. Não, é alguém que vive em mim agora e que pode habitar em mim agora. Analise Gálatas 2:20, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, Jesus viver a vida dele em mim é a realidade para o qual somos chamados hoje. Cristo disse: eu vim para que tenham vida. João 10:10. E isso acontece através da nossa cooperação com ele, como meu Senhor, como dono dos meus sentimentos, dono dos meus pensamentos, dono da minha língua, do meu coração, da minha vida, das minhas ações. E aí nós vamos dizer sim para Deus e não para nós mesmos. Então entendam, seguir os passos de Jesus é tanto um dever como aceitar o seu sacrifício e perdão. Esse pensamento precisa ficar gravado na nossa mente.
E a Bíblia é muito clara nisso. Olha, porquanto para isto mesmo foste chamados, pois Cristo sofreu, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo, engano algum se achou em sua boca. Sabe, Deus não teria dado essa ordem se isso não fosse possível. Seguir os seus passos é a mesma coisa de permitir que ele seja o nosso mestre, dono de tudo em nós, em todas as coisas que nós fizermos. Então, a próxima vez que você for desafiado a se irritar com alguém, a ficar impaciente, a guardar mágoa de alguém, a, não sei, a comer o que você quer e não o que Deus quer, a vestir do jeito que você quer e não como Deus quer, lembre-se, você não é o seu dono. Você foi comprado por Jesus e pertence a Ele. Então, você entrega essa sua vontade de se irritar, de falar imprudentemente, de sentir mágoa, de ter ciúmes, da maledicência, entrega tudo isso nas mãos de Jesus. E aí você deixa essa coisa feia lá com ele. E aí você se levanta uma nova criatura, com novos pensamentos e novos sentimentos. A palavra de Deus diz que nos é possível ter a mente de Cristo. E aí então você vai poder se levantar com uma mente transformada. E é somente quando isso for compreendido e experimentado é que essa realidade do exemplo de Cristo tomar lugar na nossa vida é que vai se tornar real na nossa vida. Então, veja, o próprio Jesus promete realizar isso em nós. Por que nós precisamos duvidar? Veja essas palavras de Ezequiel. Ezequiel 36, 23. Usarei vocês para mostrarem às nações que eu sou santo. Como assim? Ele usar a nós para mostrar aos outros que ele é santo? Então, veja, quando você for desafiado, maltratado, injuriado, ofendido, você deslizar acima dessas afrontas e não reagir segundo a carne, mas segundo o espírito, você está mostrando para as pessoas o poder de Deus, não é seu. As pessoas vão glorificar a Deus porque elas sabem quem você é, mas quando elas virem quão poderoso Deus é a ponto de controlar a sua língua, os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas ações, então vai confirmar que esse verso é possível. Deus vai mostrar que ele é santo através de você. Mais um texto. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Gente, que coisa maravilhosa. Tem alguma coisa demasiado difícil para Deus? Se o próprio Jesus, com a nossa cooperação, promete desenvolver-nos, a mim e a você, à sua semelhança, então o meu dever nesse esforço conjunto precisa ser muito evidente. E nós temos duas partes a desempenhar de uma mesma obra, não é uma obra separada, mas é uma mesma obra. Consiste de duas partes. Por um lado, eu preciso fixar o meu olhar, fitar com olhos amorosos para Jesus, para o exemplo dele, a fim de eu conhecê-lo e segui-lo. Veja, aí está o Cordeiro de Deus. O que significa? Eis o Cordeiro. Olhem para ele. Aí está. Ele tira o pecado do mundo. Então, é contemplando a Jesus que o nosso caráter vai ser transformado. Por isso, nosso dever é cooperar com Deus, sabe, sempre, incessantemente, olhando para Jesus. Você tem o livro Desejado de Todas as Nações? É preciso lê-lo sempre. Ler os evangelhos, olhar para Cristo, meditar nas cenas do Calvário, contemplar o caráter dele, meditar sobre a vida dele. Contemplando o Senhor, nós somos transformados. 2 Coríntios 3,18 diz, transformados de glória em glória na mesma imagem. Então, embora a nossa salvação, a gente não está falando que a nossa salvação depende de nós mesmos, não, depende totalmente de Jesus, mas nós podemos fazer algo e devemos fazer algo para cooperar. O apóstolo Paulo diz assim, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, é Filipenses 2,12. Agora, a nossa segunda área de responsabilidade e de nossa cooperação. É aí que o conflito se torna mais rigoroso, mais difícil e mais violento. Requer uma sujeição da vontade.
Veja as palavras do apóstolo Paulo, eu não sei se eu coloquei sim, olha aí. A vida do apóstolo Paulo foi um constante conflito contra o próprio eu. Ele disse, cada dia morro. Sua vontade e seus desejos lutavam cada dia com o dever e a vontade de Deus. Em vez de seguir a inclinação, ele fazia a vontade de Deus, embora crucificando a própria natureza. Veja que isso colabora com o que nós conversamos ontem. Você sentir esses clamores da sua própria natureza não é pecado. Às vezes as pessoas sentem isso, mas por que esse pensamento tão ruim está vindo na minha mente? Por que eu estou sentindo isso dentro de mim? E pensa, pronto, eu sou muito mal mesmo, eu sou uma pessoa terrível, mas espera, lute contra isso. O pendor da carne é para a morte. A sua carne vai clamar. Mas a Bíblia, em Romanos 8, diz também que o pendor do espírito é para a vida e para a paz. Então, diz ali, vós, porém, não estáis na carne, mas no espírito. E se alguém não tem um espírito de Cristo, esse tal não é dele. Isso está em Romanos 8. É claro que, olha esse outro texto, a luta contra o próprio eu é a maior batalha que já foi travada. A renúncia do nosso eu, sujeitando tudo à vontade de Deus, requer sim uma luta. Mas o coração tem de submeter-se a Deus antes que possa ser renovado em santidade. E mais um texto. É uma luta terrivelmente árdua o renunciar à própria vontade e os próprios caminhos. Aprendida, porém, essa lição, o que nós vamos encontrar? Descanso e paz. Então, o homem precisa contemplar a Jesus e submeter-se, sujeitar-se a ele. Eu e você precisamos fazer isso, renunciar à nossa própria vontade. E aí Deus nos dá o poder, mas você e eu precisamos escolher e cooperar. Eu li uma experiência de uma criança, e eu compartilhei no congresso também, quando nós fizemos o congresso em Ipanema, e eu vou compartilhar com vocês. Era uma família, eles estavam aprendendo sobre as reformas de saúde, e viram que algumas coisas que eles faziam não era adequado, como, por exemplo, doces para as crianças, o chiclete para as crianças. Então, essa mãe, ao descobrir que isso não fazia bem para os filhos, chamou-os e conversou com ele, 2 filhos, um mais novo e um pouquinho mais velho, mas eram crianças. E conversou com eles e explicou para eles, e eles tomaram uma decisão juntos de não comer mais esses doces e esses chicletes. Então, era assim, sempre que eles iam às compras, ia com a vovó junto, e as crianças, a mãe e a avó. E a avó já era um ritual já sagrado. A avó sempre comprava um pacotinho de doces, chicletes para as crianças e dava para cada um. Mas agora eles haviam decidido que não comeriam mais essas coisas. Mas esqueceram de avisar a avó. Então, ao ir fazer as compras, a avó deu para eles o pacotinho de doces. Agora imagine o conflito interno dessas crianças. Então a mãe chegou e falou: ai, mãe, eu esqueci de te contar, nós não vamos mais fazer uso dessas coisas, então nós vamos precisar devolver. O mais velho devolveu prontamente e não teve problema algum. Mas o mais novo, ai, mamãe, só hoje, mamãe, por favor. A avó também, só hoje, é a última vez, eu não sabia, agora já dei na mão do menino, só mais hoje, é a última vez. Então, essa mãe disse: olha, não, nós já decidimos isso juntos. Então, o melhor é devolver. Senão pode ser prejudicial para eles. Eles já tomaram uma decisão e nós precisamos ajudá-los a fortalecer. Então, filho, devolva. E esse criancinha devolveu, mas chorando, chorando, chorando. E não conseguia parar de chorar. Ele voltou para casa dentro do carro, chorando copiosamente. E ele se ajoelhou no chão do carro e ele dizia: Senhor Jesus, eu quero obedecer a mamãe, mas eu quero o chiclete também. Mas eu quero obedecer a mamãe, eu quero fazê-la feliz, mas eu também quero aqueles doces e aqueles chicletes. E ficou esse conflito na mente daquela criança. Essa mãe, naquele momento, ela não sabia como direcionar o filho naquela luta e nesse conflito. Mais tarde, ela aprendeu.
O que é que faltava para aquela criança ou aquela mãe conduzir a criança a fazer? Eu quero esses doces, mas eu abro mão da minha vontade. Era isso que estava faltando. Abrir mão da própria vontade para que essa luta cessasse. Quando eu contei isso no congresso, depois no final, uma mãe me procurou. E ela disse que viu isso na filha dela. Ela também foi sobre a reforma de saúde. A filha dela não estava acostumada com as coisas que agora eles iriam comer. E também comer fora de hora. Então foi a vovó de novo, olha só, um alerta para as vovós, hein? A vovó de novo veio e ofereceu para ela comer algo, acho que era um doce, uma sobremesa. E ela veio e perguntou para a mãe: "Ô, mãe, eu posso comer?" E aí a mãe disse: "Não, filha, a gente não come essas coisas." E ela voltou para a avó e disse: "Não, eu não posso comer essas coisas." "Ah, então come uma banana." "Banana com certeza pode, é saudável." "Ah, deixa eu perguntar para a mamãe. Mamãe, uma banana eu posso comer?" Aí ela falou: "Filha, não é hora de comer agora. Veja, a gente já comeu de manhã, agora nós vamos almoçar, daqui a pouco a gente vai almoçar. Não é hora de comer uma banana." Essa menina começou a chorar. "E eu odeio você, e eu não gosto de você, eu não posso comer nada, eu não posso fazer nada." E uma luta, uma luta. Essa mãe estava lavando a louça e pediu sabedoria: "Senhor, me ajude, o que que eu faço?" Então ela deixou as atividades, sentou com a filha, explicou de novo para ela: "Filha, a gente já aprendeu. Lembra, quem está pedindo isso para nós é Jesus. Porque com o nosso corpo saudável, a nossa mente vai poder ouvir melhor a voz de Deus." E explicou de novo, com paciência, para essa filha. E aí essa filha disse assim: mamãe, vamos orar, vamos orar." Se ajoelhou, orou a Deus e disse assim: "Senhor, eu quero fazer a tua vontade." Quando elas disseram em nome de Jesus, amém, essa criança levantou e tinha acabado o conflito. Eu acredito que fica notório que é o nosso eu. É a nossa falta de subordinação. É não estarmos dispostos a renunciar à nossa vontade. É dizer: Senhor, eu quero sim me entregar a esses sentimentos, mas eu entrego em tuas mãos, porque eu quero fazer a tua vontade. Eu abro mão do meu querer para fazer a tua vontade. Então, tão certamente como Cristo derrotou o pecado e a sua maldição, com a nossa cooperação, ele vai derrotar o pecado e o poder do pecado sobre mim e sobre você. Em Romanos 6,14 diz: "O pecado não terá mais domínio sobre vós." Aquilo que Cristo começou a fazer através da sua morte por mim, por meio da sua morte lá na cruz, ele pode fazer e fará. E eu tenho certeza que tem feito. Com a minha cooperação, na sua vida e na minha, ele vai poder fazer isso. Então, porque Cristo é meu substituto, como dono de tudo que existe em mim, é que o exemplo dele vai ser seguido na minha vida. Porque Jesus, ele disse: "Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo." E Nicodemos respondeu: "Mas como que pode acontecer isso?" Como? Como que pode acontecer? Se Jesus viver em você e você entregar a ele a sua própria vontade, isso ah, me dá, na verdade, se eu entrego a ele o que ele pede de mim, ele vai me dar aquilo que ele está pedindo de mim. Então, nenhuma exigência é difícil demais. Quando ele mesmo concede aquilo que ele pede, então não é exigência. Um texto, olha: "A bênção vem quando pela fé a alma se entrega a Deus. Então, aquele poder que olho algum pode discernir, cria um novo ser, a imagem de Deus." Sabe, irmãos, eu descobri que é impossível a nossa mente, tão finita, tão curtinha, compreender a obra da salvação completamente. Na verdade, é um mistério. Excede todo o entendimento humano. Mas, quando você passa da morte para a vida, mesmo que você não entenda todas as coisas, você tem certeza que a redenção é uma realidade divina. Então, olha, Jesus é meu penhor, que morreu pelos meus pecados. Ele é meu exemplo. Ele me diz que eu preciso andar como ele andou. Agora, como isso é possível?
quando ele se tornar o Senhor e Mestre da sua vida, dono de tudo, tudo que eu sou, tudo que eu penso, tudo que eu faço. Então ele habita em mim e isso se torna possível. Eu não apenas aceito o que ele fez por mim na cruz, mas o que ele quer, anseia, almeja fazer em mim a cada dia. E aí o milagre acontece. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo aqui nessa carne, eu vivo-a na fé do Filho de Deus. Portanto, eu ando como ele andou. Eu não ando mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora, mais uma vez, eu e você precisamos escolher crer, contemplar a beleza da sua santidade e submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Você e eu precisamos aprender a abrir mão da nossa vontade. Pois todo aquele que conhece a Deus, eu tenho certeza que se eu perguntasse para todos aqui nessa sala, você tem alguma dúvida de que a vontade de Deus é infinitamente melhor do que a sua? Ninguém de nós ia dizer assim, não, é claro que a minha vontade é melhor do que a de Deus. Ninguém. Mas por que é tão difícil, na prática, nós, tá bom, essa é a vontade de Deus, eu me submeto. Eu não sei como vai ser, eu não sei, por exemplo, a vida no campo, às vezes é tão desafiador, às vezes surgem tantas dúvidas, principalmente para os homens que são ali, sentem-se são os provedores do lar, mas o provedor do lar é Deus, e ele vai suprir todas as necessidades. Às vezes é difícil submeter a nossa vontade nas questões de alimentação. Às vezes é difícil submeter a nossa vontade quando teu esposo ou a tua esposa, os teus filhos te desafiam e brota em você uma vontade, às vezes, de voar no pescoço de alguém. Mas é entregar a sua vontade. Essa vontade, ela não é santificada. Entregue para Cristo. A vontade dele é maior. A vontade dele é que você deslize acima de todas as afrontas que você possa passar. Então, o desafio para hoje: você identificar momentos na sua vida, no seu dia, de duelo entre as duas vontades, a vontade de Deus e a sua própria. E pela graça de Deus, você ser capaz, pela graça de Deus, de abrir mão da sua e receber a vontade de Deus e agir de acordo com ela. Então, conforme você for abrindo mão da sua vontade, Deus vai reescrevendo a sua mente. Isso é algo, é tão elevado, é tão maravilhoso, porque ele vai santificando a sua vontade. E aquilo que você gostava, a forma como você reagia, ele reescreve. Ele vai ligar a sua vontade à própria vontade divina. Então, eu gostaria de dizer algo aqui para vocês. Todas as vezes que fui tentada e clamei ao Senhor, submetendo a Ele o meu querer, Ele me socorreu e não me deixou sucumbir. E eu vou repetir, todas as vezes. Então, lembre-se, enquanto nós tivermos a natureza pecaminosa, nós não vamos experimentar a ausência de conflito. Mas nós podemos experimentar a ausência de rebeldia. Isso sim é-nos possível experimentar. Um caráter que seja submisso em todo tempo, em todo conflito. Essa é a promessa que Deus nos faz. Como que isso é possível? Em Cristo. Tem um hino que a Elisa cantou no congresso, quem estava aqui na sala, que estava no congresso, talvez se lembre, mas diz assim: venho a ti bem certo de encontrar forças para a tentação vencer. Creio no poder que vem da cruz, que há no sangue do Senhor Jesus. Salva-me de mim mesmo, Pai. Aumenta a minha fé, para que a tua vontade seja o meu querer. Salva-me dos meus pecados, pelo sangue de Jesus. Quero ser justificado por teu Espírito, Senhor. Para ter o teu caráter, abro mão do meu querer. Quero ser santificado, ser liberto do pecado, meu Senhor. Então veja, para nós termos o caráter de Deus, para você ter o caráter de Deus, que é algo que a gente fala tanto, o caráter é a única coisa que a gente vai levar para o céu, para a gente ter esse caráter, a gente precisa abrir mão do nosso querer. Então a minha oração para todos nós aqui é nesse dia você abrir mão do seu querer em todo o conflito, em cada situação. Sempre que você perceber o conflito entre a vontade de Deus e a sua, e eu considero as coisas mais difíceis de serem vencidas são os pecados do coração.
Você controlar a sua boca quando você for desafiado a responder de forma ríspida se alguém te maltratar. Quando o teu esposo faz alguma coisa, quando a tua esposa faz alguma coisa. Isso eu considero mais difícil. Então, quando essas situações surgirem, abra mão do seu querer. Reclame para Jesus as promessas de que você é uma nova criatura. Você agora pode se levantar um novo ser, não mais devedor à carne, mas ao espírito. Então, a minha oração para você e o meu desafio, abra mão da sua vontade hoje. E assim faça a cada momento e a cada dia, para que Cristo possa reinar na sua vida, que o caráter dele possa ser visto na sua vida o tempo todo. É minha oração. Em nome de Jesus, amém. Vamos orar então, aqueles que puderem se ajoelhar. Senhor Deus, nosso Pai amado, nosso Mestre, dono de tudo em nós, querido Deus, toma posse da nossa mente. Reescreve, Senhor, os caminhos da nossa reação que temos de acordo com as circunstâncias e reescreve de acordo com a tua vontade. Senhor, diante da tua presença, dos teus anjos, do teu Santo Espírito, queremos dizer que abrimos mão do nosso querer, que queremos fazer a tua vontade. Queremos que o Senhor se torne, sim, o nosso exemplo através da tua habitação em nossa mente, em nosso coração. Nós cremos nisso, Pai. Ajuda na nossa falta de fé. Nos ajude na nossa entrega, na nossa submissão. Senhor Deus, proteja-nos hoje dos assaltos de Satanás. Ajude-nos a vencer a cada tentação, pelo teu poder e pela tua graça. Nos ajude, Senhor, a cada escolha que formos fazer, cada decisão que formos tomar, seja de acordo com a tua vontade e no teu poder. Nos ajude não só a compreender estas coisas, mas também a encontrarmos a fonte de poder que há em Cristo Jesus. Ajuda-nos, Pai. Salva-nos de nós mesmos. Isso que pedimos, rogamos, imploramos, em nome de Jesus Cristo. Amém.